Olá, bom dia. Aqui é do canal Intuição Semente. Meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura hoje de clima da semana para a gente ver quais são, o que vai aparecer para os próximos 7 dias. Dividir aqui, como sempre, em 3 montinhos para as nossas relações, para a nossa vida profissional e para as nossas finanças, tá bom? Aqui para as nossas relações saiu a seguinte mensagem: nem toda pessoa que vai embora está rejeitando a gente. Às vezes, ela simplesmente não consegue nos acompanhar. É a página Eu Sou o Marcelo. Muitas vezes a gente acredita que é culpa nossa quando alguém se distancia, é culpa nossa quando uma relação não vai para frente, é culpa nossa, quando a gente às vezes fala alguma coisa errada. Mas se a gente pensar que existem pessoas que ficam, mesmo a gente podendo ser quem somos de verdade, então quem vai embora não tem a ver comigo, tem a ver com as escolhas dessa pessoa, o desejo de descobrir e viver outras experiências que eu talvez não possa oferecer. Então, quanto mais firme eu estou do meu valor e das coisas que eu ofereço numa relação, eu deixo essa pessoa ir embora, entendendo que o fato de ela me rejeitar, de ela não gostar daquilo que eu estou entregando, são escolhas dela. E eu, quanto melhor eu estiver comigo, isso vai ser cada vez mais leve de compreender as pessoas indo embora, tá? Para nossa semana saiu a carta da temperança para as nossas relações, saiu a carta ter uma beleza natural, a carta do cachorro, a carta do chicote e a carta da raposa. Aqui pedindo que essa semana a gente fique um pouco mais esperto, que a gente observe as situações que vão acontecer. E aqui reforça para mim essa mensagem que veio inicial: as pessoas que eu posso contar, os amigos, as parcerias que eu tenho, eles são leais a mim. E aquilo que estiver me trazendo dor e tendo que, de alguma forma, me fazer ficar atento, sabe quando você fica muito desconfiado de uma situação e você tem que viver sempre observando? Isso não é para estar na sua vida. Então você precisa cortar essas situações que você precisa olhar de perto, sabe? Para você estar numa relação de forma gostosa e leve, você não precisa ter que ficar checando as coisas, checando o celular, checando e-mail, checando os bolsos, do outro. Isso é uma coisa muito ruim. É importante que você tenha por perto pessoas que tragam essa segurança, essa confiança, que você não precise lutar para ter essa paz numa relação. E aqui qualquer relação, com familiar, com seus amigos, no seu local de trabalho, com a pessoa que está ao seu lado, o seu amor. Então que você precise cortar tanto qualquer controle que você tenha com essas pessoas, entendendo que as pessoas que são realmente fiéis a você, elas não vão te dar trabalho. Vão existir sempre, desafios nas relações, porque a gente cresce a partir dessas relações, mas que não precisa existir dor. Aqui existe uma dor de ter que ficar observando o que o outro faz. E aí eu volto para a mensagem inicial: nem toda pessoa que vai embora está te rejeitando. Às vezes ela simplesmente não consegue te acompanhar. Ou seja, é uma incapacidade do outro, não é uma incompetência minha de fazer outro ficar. Nem me cabe esse tipo de esforço. E aí, quando vem essa carta de seja natural, é para você ficar leve, é para você curtir a vida. Tá vendo essa mulher tá com os olhos fechados e tá sentindo ali perfume aqui da flor que ela colocou no cabelo, ela tá apreciando esse passarinho que tá na mão dela. Olha o ambiente que tá ao seu redor. Ela está feliz e leve com a vida que ela escolheu. E quando a gente tem isso com relação às pessoas que a gente permite estar na nossa vida, essa pessoa tem que me trazer leveza. Senão é melhor ficar sozinho, E isso, com certeza, esse olhar vai trazer esse equilíbrio que esse arcano maior pede. Aqui é como se uma pessoa estivesse totalmente embriagada, estivesse totalmente dependente de situações externas para estar feliz. Por quê? Porque ela está rodeada de pessoas que deixam ela doente. Então, às vezes, quem te adoece não é a sua cabeça, são as pessoas que estão à sua volta, o cenário que você se encontra. Então, parte desse equilíbrio que você vai aprender a se dar, ele tem a ver com os locais que você frequenta, com as relações que você permite estar na sua vida. Isso vai trazer equilíbrio e leveza. Então, essa semana tudo que me pesa, eu deixo ir. Não porque me trouxe um desafio, eu também não quero mais viver nenhum desafio. Aquilo que te pesa, aquela pessoa que só te critica, aquela pessoa que te dá perdido,
Aquela pessoa que vive com o celular na mão como se estivesse escondendo alguma coisa, sabe? Isso é uma coisa pesada, chata. Não me cabe ficar fuçando as coisas do outro. Eu tenho que estar ligada e vinculada e com foco na minha própria vida. Eu tenho que saber deixar entrar pessoas boas e deixar sair as pessoas que não estão ressoando mais com a minha energia, tá bom? Essa vai ser a energia para as nossas relações durante essa semana. Para a nossa vida profissional, veio a mensagem: se alguém se recusa a crescer com você, despeça-se. Cuidar do outro não pode custar a si mesmo. Tem vínculos que são âncoras, e se alguém tentar te arrastar para o próprio caos, dê limite e se afaste. Então, mais uma vez, né, como se a gente estivesse olhando para essa semana com muita atenção para as nossas... Qualquer toxicidade que eu tenha ali, isso pode me arrastar para o fundo do mar, né? Você imagina a âncora. Quando você tem uma pessoa na sua vida, principalmente na vida, né, profissional, que você precisa crescer, que você precisa estar com a sua criatividade ali boa para você injetar ânimo, informações, estudo para aquele negócio. Às vezes numa empresa que você precisa se dedicar, estudar, e você tem pessoas que te puxam para baixo, são verdadeiras âncoras. Então tem que ter esse olhar para quem são essas pessoas que estão me fazendo ter uma vida pesada, que me tiram tanto a paz que eu não consigo nem ter um olhar para o meu trabalho. Eu estou sempre tentando que remediar coisas. Então eu preciso ter minha vida leve, e parte dessa vida leve tem a ver com os limites que eu dou. Eu tenho que saber me afastar, pegar minha mão, me levar para outra situação, porque ali eu estou sendo carregada para o fundo do mar, né? De arcano maior saiu a carta do eremita, só que esse eremita, diferente das outras cartas, ele sofre por estar nessa fase mais solitária. Então aqui é como se você precisasse aprender a ficar mais sozinho. Aqui é um sofrimento de ele estar na tela, vendo a vida passar nas redes sociais, vendo todo mundo feliz, como se só ele não estivesse feliz, que isso também não é real. Tá todo mundo passando por algum desafio e ele está ali sofrendo por estar sozinho. Então talvez na sua vida profissional você tenha que focar um pouco mais na direção do que você quer alcançar, do que preocupada com a vida do outro pelas telas. Isso te tira tanto energia como te tira o brilho. Porque essa vida que você fica comparando, porque o fulano já está avançado no trabalho, o outro fulano foi promovido, o outro fulano saiu da empresa, conseguiu abrir um próprio negócio. Essa comparação, ela só mina a sua energia. Nós temos caminhadas únicas aqui. Eu não estou aqui para fazer, né, o que o meu vizinho está fazendo. Pode dar muito certo para ele, pode não dar certo para mim. Então eu preciso encontrar a minha jornada aqui, e ela não é comparativa, né? Eu tenho que procurar algo que eu goste de fazer, de estar naquela empresa focada naquilo que é possível, né, de entregar, para ter essa vida leve e para conseguir ou a promoção, né, ou fazer engrenar a minha própria empresa sem ficar comparando o meu processo com o do outro, tá? Sai a carta do sol, sai a carta do jardim e sai a carta da cobra, pedindo aqui que você faça uma transformação, porque essa prosperidade que está aqui é só uma questão de clareza. O sol, ele está trazendo, diferente das outras cartas, esse sol, ele tem, parece que é um olho aqui, tá vendo? Um olho que se reflete no meio dele, como se você conseguisse ver diante dessa clareza que representa o Ás de Ouros, ou seja, um início próspero na sua vida profissional. Olha esse jardim, ele é de uma casa muito grande, de uma casa abastada. Aqui há prosperidade. Só que existe alguma coisa aqui na mente, porque essa carta, ela representa 8 de espadas. Aquilo que está na minha mente que eu não consigo olhar, que eu estou tendo um bloqueio. E aí vem a carta do sol com esse grande olho no centro, dizendo que você precisa ter um pouco mais de clareza. Mas talvez essa clareza venha com essa mudança de pele que você precisa ter desse modo comparativo que você tem levado a vida. De se comparar, de comparar o processo, de comparar o tempo. Ah, porque o outro abriu uma empresa 1 ano atrás e eu tô aqui há 2 anos e não consigo prosperar. Não é essa a realidade. Cada pessoa vai precisar de um tempo de dedicação. Aqui, ó, fale a verdade. Mas olha que interessante, esse coelho tá diante do outro. É como se isso fosse um reflexo. Seja verdadeiro com você. Olhe para você e veja o quanto você se dedica. Você não tá parado. Só que o retorno disso não vai ser no tempo que você gostaria.
Então, seja verdadeiro com você para essa caminhada de se dar tempo. Olha essas árvores, quanto tempo demorou, quantos anos se passaram para que elas fossem essas árvores grandes aqui, para que elas conseguissem dar sombra. Será que quando ela era pequena, existia algum questionamento sobre quando eu vou dar sombra? Quando eu vou ser uma árvore grande? Ela simplesmente existiu. Ela de se permitir molhar com a chuva, de se permitir tomar o sol quando ele está ali. Então que eu possa olhar para a minha realidade entendendo que eu vou crescer, eu vou dar a sombra, eu vou ter o momento de poder colher esses frutos, mas não é no meu tempo. E se esse tempo é comparativo, ele traz muita dor. Esse gato aqui está de coração partido, vendo todo mundo ser feliz e fazendo sucesso na internet, na vida profissional, ganhando dinheiro, ele não consegue ganhar. Então essa semana vai pedir que você pare de se comparar, para que você tenha clareza. E esse olhar vai ter que ser mudado de alguma forma, porque está trazendo dor. E o reflexo que você está tendo é de eu nunca consigo nada. Eu nunca... E olha que interessante, agora que eu vi, tem um coração aqui esculpido nesse tronco, falando para você ter amor a esse processo durante o tempo que isso pede para crescer. Então, existe prosperidade aqui, você vai ter clareza do caminho a escolher, mas precisa mudar esse olhar, que não deve ser comparativo. Então, essa semana, isso vai vir forte para as nossas vidas com relação à nossa vida profissional. Para as nossas finanças, saiu. Cuidar de si é uma parte essencial para cuidar dos outros. Quanto mais saudável é a árvore, melhor a fruta que ela oferece. Desco, @trecho de letra. Então, existe um pedido para que a gente me reforça, né? Esse cuidar de mim primeiro, estar saudável dentro da minha rotina primeiro, para depois conseguir oferecer esse melhor de mim para o outro. Às vezes a gente quer tanto ajudar que eu tiro de onde nem tem. Às vezes eu estou sem energia para fazer nada na minha vida, mas saio de casa para cuidar de um amigo. Será que isso seria o melhor nesse momento? Será que isso vai me trazer o equilíbrio financeiro que eu preciso? Aqui é como se você estivesse emprestando dinheiro para alguém quando você está precisando dessa grana. Então, como é que você vai emprestar para o outro se você ainda está construindo a sua vida? Então, esse olhar é: cuide de você, cuide do seu dinheiro, invista esse dinheiro em algo positivo e grande para você. E depois você vai ajudar alguém. Agora você precisa olhar para si nesse momento, tá? Sai a carta da justiça. Sabe a carta de deixar de procrastinar? E no baralho cigano, a carta do chicote, carta das montanhas e a carta do navio. Aqui você tem a sensação de que tá tudo demorando demais, que você tem um bloqueio enorme e gigante. Só que essa montanha representa o seu deixar para depois. Não, depois eu leio, não, depois eu estudo, não, depois eu vejo esse dinheiro. E é uma autossabotagem. Como é que você vai ter sucesso financeiro se você está vendo em cada obstáculo uma dor? Você podia olhar e falar: poxa, esse aqui está fechado para mim, eu vou por esse caminho. Ah, se esse aqui está fechado, eu vou dar a volta aqui. E não de algo que é para te paralisar, mas de algo que é para você ser criativo e pensar: eu não vou desistir de mim nunca. Eu nunca vou desistir de alcançar essas finanças equilibradas. Mas eu vou precisar superar esse desafio, seja ele mental, seja ele físico. Né? Por exemplo, se eu estou sempre querendo olhar para o outro e cuidar do outro, isso é um grande desafio. Como é que eu vou ter dinheiro para investir se meu dinheiro está sempre envolvido com as pessoas que quando elas precisam? E meu dinheiro nunca vai render. Tem pessoas que chegam a tirar dinheiro do próprio investimento para emprestar. Então aqui esse olhar precisa. Isso tudo tem demorado a acontecer porque você tem tirado energia de onde não deveria. É como se você estivesse tirando do pé uma fruta ainda verde para dar de comer a alguém. E aí depois quando você olha para essa árvore, ela está vazia. Você fala: caramba, nada aconteceu, eu esperei tudo, você distribuiu antes. E como é que você queria colher alguma coisa agora? Você não tem nada para colher. Então pare de arrastar as coisas. Aqui tem esses ratos que lembram essa sensação de... Essa forma de deixar para depois traz essa escassez, traz essa... Que lembra, né, o baralho cigano, o rato, falando que a escassez da entrega que você precisa, porque você está tirando de si para dar para alguém, é como se você pedisse aqui a energia dessa semana, que você tivesse, que você pudesse entender que a justiça é você que traz. É você que... Não adianta você depois confrontar o outro.
Por exemplo, a pessoa não conseguiu pagar o dinheiro que você emprestou. O início dessa responsabilidade foi sua, de contar com o dinheiro que você não podia para emprestar alguém que de repente não paga no prazo. O que você faz? Se você tira aquele dinheiro do aluguel, não adianta depois você querer colocar a faca no pescoço do outro, querendo que o outro pague, se você precisa daquele dinheiro para sobreviver. Então, é como se você precisasse reformular essa forma de você querer ajudar o outro. Você pode ajudar sim, mas quando a sua vida estiver mais tranquila. Agora é o momento de você se ajudar. E aí, quando a sua árvore crescer, você pode distribuir os frutos para quem você quiser e achar que merece. Mas agora é o momento de você juntar isso. Porque no inverno você vai ficar sem nada, né? Então, a energia dessa semana pede que eu olhe para mim, pede que eu entenda que as pessoas que foram embora, as pessoas que me arrastam para trás, são pessoas que talvez não devam estar na minha vida agora. E por mais que eu goste delas, eu preciso entender que às vezes existem ciclos que se finalizam. Às vezes é uma pessoa que esteve na sua vida por muito tempo e agora você vai dar um corte porque agora não ressoa mais. Mas não quer dizer que essa pessoa não te ajudou. Só que agora o que ela tem feito é te arrastar para o fundo do mar. Aqui nas suas relações, entender que as pessoas, mesmo você gostando, elas podem virar as costas e ir embora. E você tem que viver essa vida leve. Não porque o outro tem que ver você feliz, mas porque você merece isso. Então essa semana está pedindo um autocuidado muito grande. Então deixo vocês aqui com essa mensagem. Espero que ela possa trazer algum entendimento sobre a jornada de vocês. E a gente se vê em breve. Um grande beijo, bom dia.